Qual é o melhor caso de karma instantâneo que você já viu? Não foi instantâneo, mas ainda assim um karma. Meu pai continuou tendo seu almoço roubado no trabalho. Um dia então ele pediu para minha mãe pegar o molho mais picante do mercado para colocar no sanduíche. Vejam só, o cara que roubou parecia vermelho como um ferro quente. Eles demitiram o cara e meu pai voltou a almoçar. Eu bati com o joelho na esquina por uma cama de hotel e meu marido estava rindo pra caramba enquanto escovava os dentes no banheiro. Assim que ele sai do banheiro ele bate no joelho exatamente da mesma maneira e eu ri dele pra caramba. Eu costumava ser um tratador. Essa cadela estava tirando o sarro da nossa lhama por parecer feia. A lhama era um resgate que fez uma cirurgia corretiva na mandíbula. A cadela apontou e riu da nossa lhama. A lhama cuspiu em sua boca. Dei uma guloseima à lhama e disse-lhe que ela era uma boa menina. Enquanto trabalhava para o Corpo de Bombeiros recebi uma chamada para um acidente de capotamento de vários veículos na Interestadual. Entramos na Interestadual a uma saída de distância. Entrando no trânsito então passamos para a faixa de emergência com luzes e sirene. Estávamos no meio do caminho e um BMW parou na nossa frente tentando cortar o trânsito. Ele nem olhou. Toquei a buzina e ele parou completamente com o dedo médio para fora da janela. Muitas pessoas fizeram coisas estúpidas ao ver luzes vindo em sua direção, mas esse cara estava sendo um idiota por ser um idiota. Ele saiu do carro e começou a gritar conosco. Enquanto isso ele estava bloqueando o único carro de bombeiros e as duas ambulâncias disponíveis. As pessoas estavam feridas a meia milha de distância e ele estava bloqueando nossa passagem porque buzinamos para ele por nos bloquear. Olhei para o meu espelho para ver um patrulheiro rodoviário correndo entre as pistas em nossa direção. Ele parecia bravo. O garoto da BMW foi imediatamente preso. Seu lindo carro foi empurrado para fora do caminho em uma vala e ele foi para a cadeia. As pessoas no acidente ficaram gravemente feridas e 2 carros tiveram que ser abertos para retirar as pessoas do metal dobrado. Foi frustrante. Uma vez no ensino médio um cara que era relativamente novo em nossa escola estava tirando sarro de uma garota de nossa classe que caiu no corredor entre as aulas. Coincidentemente essa era uma garota por quem eu tinha uma queda. Ele era meio palhaço da turma e estava zombando dela, fazendo-a parecer estúpida e desajeitada. Aparentemente ele calculou mal o pé enquanto tentava imitar de brincadeira a maneira como ela havia caído. Na verdade ele acabou caindo de verdade e caiu de costas na frente de todos. Ele quebrou o braço no processo. Ao passar por ele no corredor eu o vi apenas deitado ali cercado por adultos e olhando para o teto, o rosto completamente inexpressivo. Ele não voltou para a escola. Tenho certeza que ele se mudou depois disso. Eu teria também. Na escola primária todas as crianças iam juntas para o ponto de ônibus. Enquanto caminhávamos um dos alunos da 2ª série deu de cara com um poste de luz. Um dos meus colegas não conseguia parar de rir. Atravessamos a rua e ele ainda estava rindo pra caramba e não olhou para onde estava indo. Você sabe o que está por vir. Ele também bateu em um poste de luz e instantaneamente rimos dele. Isso aconteceu alguns meses atrás. Jovem motorista em um novo Mercedes estava ultrapassando perigosamente a mim e aos outros em uma única pista. Alcancei-o no próximo semáforo de pista dupla. Ambos com um carro à nossa frente. Fiz o sinal universal para ele abaixar a janela e sugeriu que esfriasse a direção ou se envolveria em um acidente. Ele me disse para eu ir me ferrar. O sinal fica verde. Ele não presta muita atenção e bate na traseira do carro da frente. Capô dobrado ao meio. Radiador estourado e airbags acionados. Saí. Verifiquei se o outro pobre motorista inocente estava ileso. Dei a ele meus dados como testemunha. Dei ao motorista idiota o velho te avisei e continuei meu caminho. Eu estava jogando vôlei com um grupo de amigos alguns anos atrás. Um dos caras que é apenas um conhecido meu era conhecido por ser irracionalmente zangado. Durante todo o jogo ele está sendo um idiota total com todos, gritando e berrando, citando as regras e dizendo que todos as estão quebrando. Eventualmente todos nós tivemos o suficiente. Então por unanimidade continuamos incitando e agindo como idiotas de propósito para perturbá-lo. A certa altura ele fica tão bravo que se ajoelha e começa a gritar. Enquanto faz isso um pombo solitário passa voando e caga em seu rosto. O resto de nós riu disso por semanas. Uma garota que eu conhecia e com quem não me dava particularmente estava falando alto e maldosamente com alguns amigos sobre mim, algum tipo de tentativa de merda para me intimidar enquanto ela estava muito bêbada e cambaleando por todo lugar. Eu escolhi ignorá-la embora isso tenha prejudicado minha noite. Literalmente não mais do que 5 minutos depois ela caiu da escada e quebrou a clavícula. Um cara lá fora chutou um cachorro. O cachorro latiu e assustou uma gaivota que prontamente cagou na cabeça do cara. Durante uma das minhas primeiras aulas de direção com um carro especialmente marcado para que todos soubessem que eu era um nob, um idiota me ultrapassou e me cortou em uma estrada onde não é permitido. Ele foi parado pelos policiais 100 metros à frente. Meu instrutor e eu rimos muito. Então,
Foi no ensino médio. Esse garoto estava em uma casa mal assombrada com seus pais. Eles acabaram neste quarto que foi feito como uma cela de prisão com uma coisa repugnante de homem-criatura nele. O garoto com o peito estufado e tudo diz. E está de olho, obviamente se exibindo. O homem-criatura responde imediatamente. Você vai descobrir. E as crianças riem e continuam pela sala. Assim que o garoto está de costas para ele, o homem-criatura afasta as grades da prisão, pega uma corrente e bate bem ao lado do garoto que, para a alegria de todos, sai correndo gritando pelo corredor. Todos riem, continuam e vemos o garoto com a cabeça para fora da janela dizendo aos pais: espere um minuto, preciso de um pouco de ar fresco. Aquele garoto era eu. Peguei um voo completo do Havaí para casa, vou para o assento da janela designado e noto que uma mulher mal-humorada está sentada nele. Eu educadamente digo a ela que ela está no meu lugar. Ela olha para o cartão de embarque e com certeza deveria estar sentada no assento do corredor. Ela começa a argumentar que deve sentar ao lado do marido e que não vai se mexer. Eu decido que não vale a pena o aborrecimento e ocupo o lugar onde ela deveria estar. Eu nem mesmo recebo um agradecimento ou qualquer coisa dela. Assim que estamos no ar, o entretenimento a bordo de filmes e programas gratuitos ficam disponível. Eu olho e a vejo gritando com uma comissária de bordo que sua TV está quebrada e não funciona. A comissária de bordo pede desculpas e explica que o voo está lotado e não há outros assentos para acomodá-la. Ela teve o prazer de desfrutar de um voo de 5 horas sem entretenimento. Certa vez, quando tinha 14 anos, peguei lixo na beira da estrada. Assim que cheguei à lata de lixo, encontrei uma nota de $10 e um pacote meio cheio de foguetes de garrafa. $10 mais explosivos é como ouro para um adolescente entediado. Eu estava andando por um estacionamento incrivelmente gelado quando escorreguei e caí de bunda. Um caminhão cheio de caras passou e abaixou as janelas para gritar coisas ruins para mim e rir de mim. Eles seguiram a pista e fizeram a curva muito rápido e bateram em um poste de luz. Eu ri deles enquanto passava por seu caminhão fumegante. Meu irmão tentou atirar uma bola de futebol em mim a toda velocidade, mas acertou a beira da calçada com tanta precisão que a bola mudou de direção e atingiu seu rosto. Foi divertido. Eu caí no meu próprio karma. Eu estava na 8ª série. Eu estava em pé em um banco quando vi uma garota cair no quintal. Comecei a rir e apontar e depois fui me apoiar na cerca que havia atrás do banco. Acontece que ela quebrou onde eu estava e caí direto na lama. Meu pai me contou essa história. Ele estava voltando da praia quando o trânsito ficou muito ruim. Cerca de 1 quilômetro à frente houve um acidente que deixou o tráfego lento. Merdas acontecem. Meu pai decide ser paciente com isso. Outros não eram tão pacientes. As pessoas começaram a dirigir no acostamento para se adiantar ao trânsito e isso irrita meu pai. Todos nós sabemos como isso acontece. Fazemos a coisa certa e somos punidos por isso enquanto esses idiotas estão pulando o trânsito da frente e provavelmente vão se safar. Meu pai pensou em seguir aquele fluxo de carros até o acostamento, mas acabou decidindo que faria a coisa certa e esperaria. Ao andar um pouco mais para frente, viu 2 policiais em um estacionamento. Um policial estava direcionando todos os motoristas do acostamento para o estacionamento enquanto o outro policial preenchia todas as multas desses motoristas. Ele descreve isso como uma das coisas mais satisfatórias que já viu. Ri sobre meu primo pisar descalço em um formigueiro enquanto eu estava descalço em outro formigueiro. Daquela vez eu tive meus sapatos roubados. Eu tinha 17 anos, fui a uma festa onde havia crianças de 2 escolas diferentes. Quando entrei, tirei meus tênis Nike Armada novinhos que havia acabado de comprar por $140. Horas depois, quando fui sair, meus sapatos haviam sumido. A gente tinha ideia de quem pegou, um cara da outra escola, mas não tinha prova. Eu estava tão triste e tão envergonhado. Eu tive que ir para casa de meias. Para encurtar a história, uma semana depois, Mônica, a garota que deu a festa, aparece na minha porta segurando algo nas costas. Acontece que ela foi a uma festa e viu o cara que roubou meus sapatos usando eles. Quando ele os tirou após uma pausa para fumar, ela os agarrou. Agora parada na minha frente, ela revela meus nicks. Ela me disse que a melhor parte foi vê-lo procurá-los assim como eu fiz e depois sair de meia. Quando eu estava na 8ª série, meu melhor amigo e eu estávamos juntos no time de futebol. Estávamos no ônibus a caminho de um jogo e ele tinha algum tipo de spray de respiração com ele. Ele borrifou diretamente nos meus olhos. Tenho certeza de que foi um acidente, mas queimou como um inferno e eu estava chateado. Isso aconteceu bem quando estávamos chegando. Todos nós saltamos do ônibus e imediatamente começamos a nos aquecer e praticar. Estávamos passando a bola para frente e para trás e assim que passei para ele, um pássaro cagou na cabeça dele. É uma das minhas memórias favoritas. O cara de óculos gritou comigo por passar a bola para outra pessoa em vez dele, xingou e se enfureceu comigo. O jogador de outro time acidentalmente jogou a bola na cara dele e acabou quebrando os óculos em seu rosto.
Alguém roubou meu celular quando eu estava no centro. Saí correndo atrás dele e alcancei ele no meio da rua. Ele viu minha cara e jogou meu celular de volta para mim. Quando comecei a me afastar, ele foi atropelado pela lateral de um ônibus. Eu estava em um Target na véspera de Natal fazendo algumas compras de última hora. Um cara de meia idade estava saindo com um novo PS3 quando de repente um assaltante deu um soco em seu estômago. Pegou o PS3 e saiu correndo freneticamente. Mal sabia o assaltante enquanto corria que um policial estava a cerca de 5 passos à sua frente. Em apenas 2 segundos após o assalto, ele levou um bastão noturno de forro de roupa no rosto e caiu no chão desmaiado. O cara pegou seu PS3 de volta e estava bem. Minha irmã mais nova achou engraçado chutar a parte de trás da minha perna quando eu não estava prestando atenção. Ela errou, perdeu o equilíbrio e caiu para trás batendo a nuca e o cotovelo no chão de madeira dura. Sou garçonete em uma lanchonete movimentada e tínhamos uma nova recepcionista que estava trabalhando duro para aprender seu trabalho e ela se saiu muito bem durante as férias. Eu tive um turno muito bom e queria que ela tivesse um pouco de energia para o dia. Então ao sair parei no posto dela, dei a ela $20 e a agradeci por fazer um bom trabalho. Eu me virei para sair e fui parada por um cliente que disse: "Estou tão feliz por termos pegado você. Esquecemos de dar uma gorjeta na última vez que estivemos aqui", e me deu $20. Uma vez um cara não gostou que eu estava ultrapassando o limite de velocidade em um bairro residencial, então ele acelerou e tentou me ultrapassar, mas a estrada estava fazendo uma curva e ele estava indo rápido demais para fazer a curva e me ultrapassar. Então ele acabou parando seu carro no meio-fio. Eu o vi parar na beira da estrada com o pneu praticamente estourado. Vi um cara em um lindo carro esportivo buzinando e gritando com um pedestre na faixa de pedestres. O pedestre tinha preferência e estava atravessando durante o sinal. Imediatamente depois que ele passou, o cara acelerou e quando dobrou a esquina deu de cara com um carro da polícia. Acontece que havia um caminhão estacionado na rua que foi o suficiente para obstruir a visão dos caras da Ferrari na curva. Foi glorioso. Nem vi acontecer, só ouvi o barulho logo depois que ele virou a esquina. Garoto babaca no ensino médio ficava tentando roubar meu celular. Era um telefone flip barato, mas ele fazia isso só para me irritar. Nossa escola tinha uma regra de que você não poderia usar o telefone na sala de aula. O professor saiu da sala por um segundo para ter uma breve conversa com um administrador. O garoto idiota pegou meu telefone. O professor voltou um momento depois e o pegou em flagrante com meu telefone. Ele não acreditou que não era o telefone dele e o garoto levou uma suspensão. Uma garota riu de minha esposa e eu em um trem. Quando o trem parou, ela tropeçou no cara à sua frente e teve uma hemorragia nasal. Não imediatamente, mas minha mãe veio à minha cidade e me trouxe para casa para cuidar de mim depois que recebi alta indevidamente da internação aguda no hospital. Isso custou a ela muito dinheiro em viagens e horas perdidas em seu trabalho. Eu não pedi a ela para fazer isso, mas ela é uma pessoa maravilhosa, então ela fez de qualquer maneira. Enquanto eu estava em casa, ela passou uma noite no bingo com sua melhor amiga e elas ganharam mais de 1.000 libras esterlinas que cobriram os custos que ela teve que gastar para cuidar de mim. Não vi, mas isso aconteceu ontem. Minha irmã é gerente de uma loja, e ontem durante o turno dela esse cara decidiu sair correndo da loja com produtos não pagos. Ao sair pela porta da frente ele é atropelado por um carro. A irmã então pegou as coisas roubadas e ligou para o 911. Não exatamente instantâneo, mas eventual. Um ex-colega de quarto era um idiota que se gabava de poder falar muita merda para muita gente quando estava bebendo sem levar um soco na cara. Uma noite depois de ter bebido e falado um monte de merda, ele levou um soco na cara. O karma parecia um abraço caloroso. Tive um eventual momento de karma. Esse cara foi um idiota extremo comigo quando eu estava passando por problemas de saúde. Depois que melhorei, peguei o lugar dele no time de basquete. Me senti ótimo. Estava em um evento de saltos e uma garotinha foi até um famoso saltador com seu livro e pediu que ele o assinasse. Ela não conseguiu encontrá-lo no livro e perguntou se ele poderia ajudá-la. Ele respondeu: "Encontre você mesmo", e foi embora. Em sua rodada final após o incidente no valor de $100.000, em seu primeiro salto o cavalo parou e ele caiu de cara no chão. Não vou mentir, eu estava rindo. O melhor era um idiota de verdade na minha escola. Ele subiu no telhado de um galpão para mijar nas crianças quando elas saíam do galpão. Mas esse valentão idiota caiu do telhado, resultando em um pulso quebrado, um Malaquias ferido e uma humilhação. Estou no metrô de Nova York. Um cara me dá uma cotovelada para entrar primeiro na catraca, gritando vagamente que tem um trem para pegar. Passei pela catraca, virei a esquina e há alguns policiais posicionados perto de uma mesa dobrável e ele é puxado para revistar sua bolsa.
Eu estava trabalhando em um supermercado quando o cliente em pânico veio até mim e disse que acidentalmente deixou seu dinheiro no caixa eletrônico e alguém o entregou. Ele me perguntou se vi algo. Eu estava prestes a dizer não quando o cliente B apareceu atrás dele e disse que estava tentando alcançá-lo. Ele estava na fila atrás dele no caixa eletrônico e viu o que aconteceu. Então pegou o dinheiro para ele. Foi 200 libras esterlinas. Então era uma quantia decente. O cliente ficou super agradecido e ofereceu a ele parte do dinheiro, mas ele não aceitou. O cliente B então comprou uma raspadinha, raspou e descobriu que ganhou 5 libras esterlinas. Não uma quantidade enorme de karma, mas mesmo assim foi um karma. Não é karma instantâneo, mas lembro que no ensino médio conheci um garoto que ia de porta em porta coletando doações e guardava o dinheiro para si. Ele usou o dinheiro para comprar videogames. Um dia ele empresta a seu amigo sua coleção de jogos. Seu amigo se mudou com eles. Enquanto estava na faculdade, trabalhei em uma ala psiquiátrica para adolescentes durante o turno da noite. Uma noite por volta das 3 da manhã eu estava assistindo a um vídeo e cochilei por alguns minutos. A enfermeira com quem eu trabalhava começou a gritar comigo e disse que iria me denunciar por dormir no trabalho. Como prometido, ela me denunciou e fui incriminado. 2 semanas depois, essa enfermeira estava assistindo a vídeos e cochilou. Tive que ficar na frente dela por cerca de 20 minutos até que ela acordasse sozinha. Quando ela acordou, olhei para ela por uns bons 10 segundos enquanto ela se contorcia de vergonha. Eu não a denunciei. Grande homem vence. Quando eu era uma garota de 14 anos, eu estava andando na rua, e esse cara em um carro muito chique com o capô abaixado estava me seguindo lentamente pela rua. Ele estava gritando coisas obscenas sobre meus seios e etc. Enquanto eu o ignorava e continuava a andar pela rua. Bem, ele ficou frustrado com a minha falta de resposta, então ele começou a decolar novamente, exceto que sua cabeça continuou me seguindo mesmo quando seu carro passou na minha frente, e ele não percebeu que os carros à sua frente haviam parado. Ele bateu e me xingou o tempo todo por fazer ele bater no carro à sua frente, cujo dono saltou e o derrubou. Isso foi quando eu era uma garotinha. Tinha um menino sempre me incomodando e eu me recusava a dar a ele a hora do dia. Um dia a professora estava nos levando de volta para a aula depois do almoço e esse babaca decidiu puxar meu vestido pelas costas. Eu paro, bato meu cotovelo em sua virilha e continuo caminhando de volta para a aula. Eu fiz isso sem pensar e a professora não pôde deixar de rir do menino recebendo o que merecia. Ele nunca mais me incomodou. Meu jovem idiota dirigindo meu imbecil móvel achou que seria fofo passar por cima de alguns cones laranja ao lado dessa estrada longa e movimentada que não tinha saídas por um longo caminho. Os cones estavam apenas sentados lá, nada mais ao redor deles. Eu apenas assumi que quando você passa por cima de algo você meio que passa por cima, então fica para trás. Meu carro tinha um spoiler dianteiro que era meio baixo, então o que aconteceu foi que eu fiquei com um monte de cones presos na frente do meu carro e tive que dirigir por alguns quilômetros parecendo um idiota triturando cones laranja ruidosamente enquanto eu andava. Estava nos meus primeiros dias no ensino médio. Eu me senti um pouco enjoado durante uma aula. Perguntei ao professor se eu poderia ir ao banheiro e corri para lá o mais rápido que pude. Quando cheguei havia um aluno do 9º ano bloqueando a porta e agindo como um valentão. Ei menininho, pede com educação para passar que talvez eu te deixe ir. E me empurrando um pouco. E enquanto ele me empurrava eu vomitava em cima dele, da cabeça aos pés. Não havia 1 centímetro dele que não estivesse coberto de vômito. E tinha uma professora por perto que via tudo. Quando aquele professor se recuperou do ataque de riso, ele me levou para a enfermaria e o valentão para a sala principal. Eu estava andando na rua ao lado do meu tio super alto, e ele estava zombando de mim sobre alguma coisa, embora eu não tenha lembrado que. Eu estava ficando chateado e quando ele se virou para ver minha reação ele bateu de cabeça em uma placa de metal proibido estacionar. Eu ri. No colégio trabalhei no departamento de rua da minha cidade. Estávamos colocando um remendo de concreto em uma rua e bloqueamos uma pista. Uma senhora com muita pressa em um belo carro caro passou voando por mim enquanto eu segurava a placa que diz pare de um lado e diminua do outro. A parada estava voltada para ela. Eu digo a ela para parar. Ela xinga e passa. E então dirige direto para o concreto molhado que vai até a parte inferior de suas portas. Ela tenta sair do carro de salto alto e nós apenas ficamos ali parados e a observamos xingar todos nós para ajudá-la enquanto ela estraga seus sapatos caros. Ela sai descalça e sai furiosa. Nós rebocamos o carro dela. Fim dos relatos. Para mais histórias clique no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir.